Boa tarde a todos. Meu nome é André Leão, eu sou engenheiro eletricista e pesquisador da Universidade Federal do Pará, UFPA. Participo do projeto PID ANEL, chamado Localizador de Faltas de Alta Impedância em Redes Aéreas de Distribuição. Também sou bolsista da CAPES. Neste projeto, a Universidade Federal de Santa Maria também é nossa parceira e ele é financiado pelo Grupo Equatorial Energia. Neste artigo, nós vamos tratar das características de faltas de alta impedância em redes aéreas de distribuição em galhos de castanhola. E aqui vale ressaltar que essa é uma lacuna que nós encontramos na literatura em testes de falta de alta impedância, no caso FAI, em galhos de árvores diversas. A nossa agenda de apresentação está assim constituída. O que é uma falta de alta impedância, uma FAI, as características conhecidas da FAI, problemas que a FAI pode causar, laboratório de falta em redes aéreas de distribuição, o nosso LabFAI, características das tensões e correntes de FAI com galho de castanhola próximo ao condutor, características das tensões e correntes de FAI com galho de castanhola encostado no condutor e a conclusão. Bom, para começar, vamos entender o que é uma FAI. Uma falta de alta impedância é quando acontece o contato de um condutor energizado, que pode estar rompido ou não, com uma superfície de alta impedância. Então, aqui nós temos exemplo de uma falta de alta impedância bifásica, onde dois condutores energizados romperam e caíram sobre a grama. Esse aqui já foi o que aconteceu com um condutor, uma outra falta, onde um condutor energizado caiu sobre o concreto, provocando esse tipo de efeito. Para nós localizarmos uma falta, o primeiro aspecto, nós conseguimos detectar que ela está ocorrendo. E, para isso, a gente utiliza as características já conhecidas. E quais são essas características no caso da FAI? A FAI ela trabalha, normalmente ela acontece, no caso do sistema de distribuição, em sistemas de 4 kV a 34,5 kV. E ela tem como características alta tensão, baixa corrente e alta impedância. Além disso, a FAI também apresenta normalmente intermitência, que são períodos em que a corrente deixa de existir. Shoulder, período em que a corrente se mantém constante. Build-up, períodos em que a corrente cresce. Não linearidade, que é uma característica que demonstra que a curva tensão-corrente ela é não linear, ou seja, a resistência da FAI normalmente é não linear. E a simetria, que é o fato de que picos positivos são diferentes dos picos negativos. Além disso, a FAI também apresenta como característica, em muitas delas, a ocorrência de arco elétrico, e que em muitos métodos é utilizado como referencial para detecção de que ela está ocorrendo ou não. Bom, e que problemas a FAI pode causar? Primeiro problema, no caso de rompimento, ela provoca a interrupção prolongada por falta de atuação da proteção. Por quê? A proteção do sistema de distribuição, a grande maioria, está baseada em sobrecorrente. A FAI, como característica dela, possui uma baixa corrente, na realidade uma baixíssima corrente em alguns casos. Então, essa corrente não é capaz de sensibilizar a proteção e o sistema normalmente fica interrompido na fase que caiu, mas permanece ligado nas demais fases. Porém, todos os consumidores ligados àquela fase faltante deixam de ser atendidos. Isso, obviamente, gera impacto nos índices de DEC e FEC da concessionária e na própria imagem dela. Além disso, uma FAI pode causar choque, se houver o contato com o ser vivo, e até a morte dos seres vivos. E também a ocorrência de incêndios. Especificamente, nós vamos estar tratando com galho de árvore, então, existe sim a possibilidade, dependendo do clima, dependendo da situação, de um contato de um galho com um cabo energizado e isso provocar um incêndio de proporções bem elevadas. Bom, para a gente buscar essas sonografias, isso não é algo trivial, até porque as concessionárias não podem estar provocando esse tipo de evento para registro de sonografia. Existem critérios, existem normas. Então, a Universidade Federal do Pará, através do projeto do PID, nós projetamos e construímos um laboratório de falta de alta impedância, simulando redes aéreas de distribuição.
Esse aqui é o projeto. Neste projeto, nós colocamos um transformador simulando a fonte, né, onde ele pega 220 volts e libera para a gente 13,8, e um transformador simulando a carga de 75 kVA, ele recebe 13,8 e libera 220 volts, aqui 0,22 kV. Tá? Então, esse aqui é o laboratório, esse aqui é o projeto, e esse aqui é o laboratório já montado na sua estrutura atual, na qual nós estamos fazendo os nossos testes. O primeiro galho, o primeiro material que nós decidimos fazer foram justamente galhos de árvore, e a primeira galho de castanhola, porque, como já falei, são registros ausentes na literatura. E nós decidimos algumas etapas, nós escolhemos algumas etapas. A primeira etapa é considerando o galho próximo, mas não encostado ao condutor, né? Existem faltas ou fais em que, mesmo o galho estando próximo ao condutor, já é suficiente para que a diferença de potencial produza, né, o rompimento do dielétrico do ar, que é o que a gente percebeu nessa solografia, né? Como estava próximo, quando nós energizamos o circuito, não foi imediatamente em que a corrente passou a circular. Foi preciso um tempo para que essa corrente pudesse efetivamente começar a circular no galho de castanhola, né? Olhando um pouquinho mais a fundo, nós verificamos a curva característica, tensão corrente, para um ciclo no regime permanente, né? E pode-se perceber que essa curva característica é muito próxima de curvas encontradas na literatura para essa mesma situação de arco elétrico. Algo importante de ser chamado a atenção é justamente a simetria, as distorções que acontecem e o crescimento e momentos de estabilidade dessa corrente. Então, características relevantes da FAI, que são bastante conhecidas, puderam ser vistas nesses testes, né? Depois de nós termos feito o teste próximo, nós agora encostamos os galhos, né? Então, pegamos outros 3 galhos, né, o galho 2, 3 e 4, e fizemos novos testes. Agora, eles encostados, nós diminuímos o tempo, então nós passamos a trabalhar com 3 testes. Um teste de 5 segundos, 2, 3 segundos e 1 segundo. E a distância linear nós também variamos entre o ponto de contato do condutor e o ponto de aterramento. Com isso, nós tivemos o fato de que a corrente passou a iniciar imediatamente quando energizado o circuito, e todas as características nós citadas, praticamente, né, build-up, shoulder, não linearidade, assimetria, estão presentes. Uma característica não ficou evidente nos testes, que foi a intermitência. Em nenhum dos testes realizados, esse foi o teste 2, o primeiro encostado, não há intermitência, né? Houve sim uma melhora na curva característica, uma maior linearidade comparada com o teste primeiro, mas as demais características permaneceram presentes. Esse aqui foi o teste 3, teste 4, como os tempos foram diminuídos, né, 3 segundos, 1 segundo, obviamente o registro se tornou menor. Depois nós aumentamos a distância linear entre o cabo, entre o ponto de contato do cabo e o ponto de aterramento no galho. E aí, com isso, aumentou a resistência e diminuiu a amplitude da corrente, apesar dela permanecer com todas as características evidentes. Quando nós aumentamos a distância linear para 1,5 m, houve uma significativa redução na amplitude da corrente, de maneira que nós já não poderíamos identificar, não tem como identificar aqui, efetivamente, a corrente de FAI, né, por esse referencial. Apesar de nós sabermos que ela estava ocorrendo, mas ficou muito baixo e praticamente se confunde com o ruído. Vale observar o seguinte, que todas essas oscilografias foram registradas através de um relé comercial da CEL 751, que é normalmente utilizado na rede de distribuição da concessionária local. Como conclusão, nós identificamos que, dentre as características apresentadas na FAI, a intermitência para o galho de árvore, principalmente no caso de castanhola, especificamente no caso de castanhola aqui, não é válida para sua identificação, pois ela não se fez presente em nenhum momento, né? Já os demais parâmetros, shoulder, build-up, não linearidade e simetria, estão presentes em todos eles. Então, como conclusão, nós identificamos que, primeiro, sim, acontece a FAI, a maioria das características dela em castanhola estão presentes, e o laboratório de FAI que foi desenvolvido, foi criado e montado e desenvolvido, está sim apto para estar fazendo esse tipo de teste, esse tipo de ensaio, né? Agradecemos a oportunidade e nos vemos no próximo momento. Obrigado.